Desde a chegada da pandemia da Covid-19, um novo termo se tornou clichê no debate público para se apoiar em qualquer defesa. Basta dizer em nome da ciência. Questionar afirmações supostamente científicas se tornou ser um negacionista, criando um cenário em que aparentemente é preciso aceitar certas questões em silêncio. Discutir a efetividade de lockdowns, máscaras e de vacinas parece que se tornaram um assunto proibido. Mas se a própria ciência se constrói a partir de dúvidas, tentativa e erro, como não questionar? Se apoiar na ciência, sem dúvida, é um caminho muito mais confiável do que apenas se apoiar em narrativas. O ponto que nós vamos discutir hoje é que no debate público a ciência tem sido defendida somente quando é conveniente politicamente, isto é, apenas quando as evidências disponíveis validam as narrativas pré-fixadas. Para a nova esquerda, por exemplo, defender um lockdown, nós temos a ciência como aliada. Mas as evidências científicas de que o uso, por exemplo, da energia nuclear é seguro, parecem não servir. E como isso ocorre dentro das universidades, o berço das ciências? Nelas, o pensamento dominante de esquerda se manifesta com mais força nas áreas da ciência humana, mas isso também ocorre nas ciências duras, como a matemática e a física. É comum haver boicotes, cancelamentos, patrulhas e perseguições a quem é dissonante. Hoje o Linha de Fogo vai explorar a relação nefasta da esquerda com a ciência. Está conosco Jairo José da Silva, físico, doutor em matemática e filosofia, professor titular aposentado da Universidade Estadual Paulista e membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Boa noite, professor Jairo. Bem-vindo ao nosso Linha de Fogo. Professor, eu queria começar com uma pergunta sobre a sua experiência, porque a minha experiência em universidades, eu já rodei bastante o Brasil palestrando, é de que as universidades são hegemonicamente dominadas pela esquerda, com teses de que o capitalismo é realmente malvadão, injusto, que empobrece, que o socialismo, a despeito das falhas ao redor do mundo, de todas as vezes que foram tentados, tem os melhores ideais, que Marx tem muito a ensinar sobre a teoria da exploração, sobre lutas de classes. Ensinam também que todas as diferenças entre homens e mulheres são resultado de convenções sociais, que o patriarcado é a maior chaga da humanidade, os Estados Unidos são malvadões, e tudo isso. Então, eu queria saber, professor, com a tua experiência de longa data nas universidades, você também tem essa experiência que eu tenho tido nos últimos 15, 20 anos? Boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer falar com os senhores. Bom, a minha experiência pessoal vai, evidentemente, na mesma direção. Existe uma hegemonia inquebrantável na universidade. Existe uma doutrina oficial. Existe uma ortodoxia. E quebrar essa ortodoxia não é possível, porque o diálogo não é aceitável. A universidade hoje, e não só no Brasil, infelizmente, é um pouco geral isso, é mais dogmática, menos aberta à discussão e ao conflito de ideias do que um sínodo de mulás de Teherã. Eu tenho certeza que quando os religiosos islamitas ou islâmicos se reúnem, eles são mais abertos ao questionamento do que a universidade brasileira. E as ideias são autodestrutivas. Uma vez eu fui, por curiosidade, a uma reunião de estudantes de biologia. Eles faziam o que se chamava a Semana de Biologia. Eu pensei que fossem falar de biologia, mas não. Estavam falando de como a verdade é uma imposição de classe, de como a ciência é uma criação de exploradores e que a verdade, na verdade, a verdade não existe. Existem, são discursos convenientes. Aí eu perguntei, vocês estão estudando biologia? Por que vocês estão estudando biologia? Se vocês acreditam nisso, o que vocês estão fazendo aqui? É quase uma doença mental, eu diria.
sim, é verdade. A esquerda domina o ambiente universitário e eu acho um erro que a sociedade não se preocupe com isso. Porque é lá, é dentro da escola, não só a universidade, mas a escola secundária, e eu temo até a escola primária, são os berços onde essa dominância, não é, se perpetua. Porque as novas gerações, elas são recebidas na escola com essa doutrina hegemônica. Eles aprendem que ela é inquestionável e que questioná-la significa que você é mau, que você é uma pessoa ruim, que você é um fascista e, portanto, você não pode fazer isso. Professor, Sim. e você sentiu na pele esse tipo de pensamento? Ou seja, você sofreu retaliações de algum tipo? Eu nunca sofri retaliações dentro da universidade, porque a minha área é uma área que você pode meio que conviver com as pessoas sem discutir questões políticas, não é? Então, eu estou num departamento de matemática, ou mesmo dentro da filosofia, na área de lógica. Então, as pessoas, quando se reúnem, falam sobre coisas que não dizem respeito diretamente a essa doutrina hegemônica. Claro que todas elas incorporaram isso, mas não é um tema que é tratado. Então, enquanto profissional, eu não senti diretamente isso. Mas, na medida em que eu expressei ideias que fugiam dessa doutrina, né? Aí sim, você começa a experimentar pequenos incômodos. Pequenos incômodos que podem, com o tempo, irem crescendo, se tornando grandes incômodos. Então, eu tive uma experiência, a última, que me deixou realmente farto disso tudo, que foi um cancelamento mesmo que eu sofri devido a uma tolice que eu falei numa rede social, uma ironia que eu fiz, que me rendeu um cancelamento completo, total. Conta pra gente o que foi o episódio, por favor, professor. Eu comentei, houve em São Paulo um conflito entre algumas pessoas de partidos de esquerda e policiais. E nesse conflito, eu vi a notícia por alto que uma pessoa havia sido ferida no olho e que poderia perder a visão. E eu fiz um comentário que é irônico. Eu concordo que é ligeiramente de mau gosto, mas eu tenho o direito de ter mau gosto também. Mas era uma ironia que eu dizia que se perdesse o olho, nada ia se perder, porque, afinal de contas, eles já são cegos mesmo. Bom, isso me valeu centenas de mensagens com ameaças de morte, o seu está te esperando, seu isso, seu aquilo, a quantidade de palavrões que eu ouvia. E olha que eu conheço palavrões, mas tinha ali alguns que eu não conhecia. E foi pesado. Eu era editor de uma revista acadêmica na Unicamp. O diretor do centro da Unicamp me ligou pedindo que, por favor, eu renunciasse, porque quem iria publicar numa revista cujo editor era fascista. Eu deveria dar uma conferência aquela semana na Unicamp. Me desconvidaram, ligaram dizendo que eu não era bem-vindo, que os alunos fariam, se eu fosse, fariam manifestação contra mim e por aí afora. Fizeram um abaixo-assinado pedindo que a minha bolsa de investigador junto ao CNPq fosse cancelada. Mandaram abaixo-assinado para Lisboa, professores em Lisboa, meus amigos, me perguntaram o que está acontecendo. A gente recebeu aqui foi assim uma reação, como se um hecatombe, uma coisa completamente fora de proporção, das mesmas pessoas que não se pejam nem um segundo em dizer coisas piores. Então, isso mostra o que pode acontecer
com uma pessoa que se indisponha dentro do ambiente acadêmico. Eles não têm limites. Eles não conhecem limites. Eles não se cansam enquanto não atinge, se possível, a mais completa destruição do indivíduo. Desde então, eu nunca mais fui convidado para nenhuma atividade acadêmica no Brasil. Olha, esse é o nível da reação. Esse é o nível da reação. Não que eu estivesse lamentando muito. Eu até dei um pouco de... me senti um pouco aliviado. Mas esse é o fato, né? Esse é o fato. E fizeram isso comigo por quê? Porque eu fiz um comentário de mau gosto, uma ironia. Não, porque eles identificaram uma pessoa dentro do ambiente acadêmico que não deveria estar ali. Não pela sua pesquisa, pelo seu conhecimento técnico. Porque eu simplesmente não concordava que era uma atitude saudável de uma pessoa enfrentar a polícia procurando ser ferida para usar isso como bandeira. Porque foi o caso, né? Ao que me consta, foi o caso. Professor Jairo, obrigado pela presença, boa noite. É a prática do cancelamento, em que as pessoas ficam de tocar esperando algum deslize para cancelar alguém, não pelo que ela disse exatamente, e sim por quem ela é. Mas, a despeito de todo esse cenário hostil, o fato é que a academia brasileira hoje tem uma produção científica muito baixa. Em números de cientistas, por exemplo, altamente citados, nós estamos atrás de Taiwan, Irlanda, Hong Kong, entre outros, só para não pegar os países que estão no topo. Isso é uma pesquisa, um levantamento da FAPESP de 2020. Por que, na sua opinião, isso ocorre? Principalmente porque a universidade é invisível para a sociedade. Ninguém na sociedade, ao largo, sabe o que acontece dentro da universidade. A maior parte das pessoas no Brasil não vão frequentar as universidades públicas. Os seus filhos não irão para a universidade. Então, elas não se interessam. Por quê? Elas não sabem que elas pagam essa universidade. E pagam caro. Pagam caro, não tem nenhum benefício em termos de ter acesso à universidade, os seus filhos têm acesso à universidade. Então, elas não se interessam. Elas não se interessam. Elas não sabem o que acontece lá dentro. A imprensa, em geral, também não se interessa pela universidade. É muito mais importante o que disse um deputado em Brasília, sem nenhuma relevância, do que acontece dentro dos muros da universidade. E como a universidade sabe que ela não está sob o foco de ninguém, ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. E o que ela quer, na maior parte das vezes, é ter seu emprego garantido e que ninguém lhe incomode. E eu não estou dizendo que essa é uma atitude de todas as pessoas na universidade. Evidentemente que não. Há professores, há pesquisadores extremamente conscienciosos, que trabalham como doidos, são extremamente produtivos, mas não é a maioria. Não é a maioria. A maioria são Barnabés acomodados. São Barnabés acomodados. O que explica, em parte, porque ninguém quer destoar da ideologia, da doutrina dominante. Porque ele sabe que, se fizer isso, ele pode correr o risco de, aí sim, ter que prestar contas. Então, professor, melhor que o indivíduo pensa, é melhor que ninguém preste atenção em mim. E, portanto, eu vou ser igual a todo mundo. Professor, uma outra pergunta. Recentemente, o BTG, o André Esteves e tal, e seus sócios no BTG, fizeram um investimento de 200 milhões de reais, está sendo executado, numa instituição acadêmica chamada Intelli, que vai ficar dentro do espaço do IPT, lá na cidade universitária, e
nosso Nassif, que sempre bate na mesma tecla, né? O Nassif, sendo o Nassif, fez uma crítica, né, dizendo que já estão privatizando a universidade. Antes se reclamava que não havia investimento, né, privado em educação e ciência, pesquisa e tal. Agora que foram criadas, inicialmente, eu acho que 200 vagas, e vai chegar a 1.000 vagas em 2, 3 anos, metade com bolsas, né, tudo dinheiro privado para fazer da melhor qualidade, educando os futuros engenheiros do Brasil. Aí vem a esquerda, o senhor Nassif, dizendo, não, isso aí é absurdo, e os professores vão ganhar 3 vezes mais que os professores que estão na USP, isso é péssimo e tal, isso é uma privatização da nossa ciência, da nossa pesquisa e tal. Então, qual é a tua visão, qual é a visão dos acadêmicos em geral sobre esse tipo de coisa, e qual é a sua visão em especial, professor? Olha, existe um artigo de fé na universidade chamado isonomia. Isso quer dizer que os professores recebem o seu salário não pelo que eles fazem, mas pelos títulos que eles têm. Então, se o indivíduo tem um título de doutor, por exemplo, ou livre docência, não importa, o seu título acadêmico lhe garante um nível salarial, independentemente do que ele faça. Há, em tese, a possibilidade, se ele não for produtivo, ele ter o seu contrato rescindido. Eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse recebido essa punição, nunca. Eu acho que a única vez que eu vi alguém receber essa punição, quem deu fui eu, como chefe de departamento. E, como consequência, a Associação de Docentes fez uma faixa para colocar na reitoria me chamando de fascista, porque eu tinha rompido o contrato com um professor ineficiente. Então, existe essa cláusula pétrea da isonomia. Ganhar dinheiro na universidade pelo seu trabalho é mal visto. É mal visto. Você tem que ganhar pela sua titulação, mas não pelo seu trabalho, né? Então, é claro, se quer aventar a hipótese que um professor possa ganhar mais porque faz mais, e pior, porque esse dinheiro não vem do Estado, isso é anátema, não é? Isso é anátema. Porque é outra crença, a cláusula pétrea na universidade, que o Estado, que a universidade pública tem que ser uma universidade sustentada pelo Estado, né? E que qualquer dinheiro que vem de fora é visto, às vezes entra, né? Mas sempre um pouco mal visto. É sempre um pouco mal visto. E se um professor, pela sua atividade extra-muros, recebe o dinheiro, parte desse dinheiro tem que ser dado para a universidade, né? Ele tem que pagar um pedágio por poder ganhar um pouco mais. Então, essa é a situação na universidade. A minha opinião, na verdade, é o oposto disso. Eu acho que os professores deviam ser contratados individualmente pela sua produtividade, pela sua reputação, pelo seu renome, pela capacidade que eles têm de levantar recursos, pela capacidade que eles têm de atrair alunos, pela sua capacidade de liderança em pesquisa. Eu acho que os professores deveriam ganhar segundo esses parâmetros. E, portanto, se assim fosse, os salários seriam díspares. Pessoas ganhariam mais que outras, como acontece nas universidades americanas, mesmo nas universidades públicas americanas. Mas aqui não. Aqui, na Universidade Brasileira, a estrutura mesmo é soviética, né? É soviética. É isonomia, é Estado absoluto, tudo que vem de fora é mal visto, inclusive o olhar de fora. Professor Jairo, ao contrário das universidades norte-americanas, onde é muito comum doações privadas, incluindo aí ex-alunos também, por que, na sua opinião, aqui no Brasil isso não ocorre? Por que um banqueiro, como citado pelo Hélio, preferiu criar uma universidade do zero, ao invés de fazer uma doação privada para as universidades públicas?
Bom, a minha opinião é que talvez ele tivesse chegado à conclusão que o dinheiro não seria bem aplicado. Talvez não seria, ele achasse que seria desperdício. Ah, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde eu estudei, muitos edifícios tinham nome de pessoas que eram os doadores daquele edifício. Inclusive, chegavam a impor regras. Por exemplo, havia edifícios onde não se podia fumar no interior porque o cara que tinha dado o dinheiro não gostava. E tinha imposto isso como regra para dar o dinheiro. Isso é muito comum fora daqui. Aqui é mal visto, como eu disse, é mal visto. A universidade é isolacionista. Ela quer o mínimo contato possível com o mundo externo. Ela não quer ser vista, ela não quer entrar no radar, ela não quer ser avaliada, ela não quer ela não quer ser cobrada, ela quer levar uma vida independente dentro dos campos, entra quem a universidade deixa, e se alguém for atacado à faca, a polícia não pode ser chamada de imediato. É preciso que alguém na universidade aceite que a polícia entre no campus para buscar o esfaqueador. Então, é uma estrutura realmente única, não é? Se fosse milionário, certamente não daria dinheiro para isso. Esse senhor deve ter pensado a mesma coisa. Professor, talvez um indicativo seja que a USP teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas de São Paulo em 2016, né? Então, talvez o dinheiro, de fato, não esteja sendo aplicado da melhor forma. Mas, para a gente finalizar, o Brasil, culturalmente, é um país em que todo brasileiro é ministro da Economia, palpitando sobre o que deve ser feito. Também, todo mundo também é técnico de futebol. Ao contrário do Hélio, que acha que a Argentina vai ganhar a Copa, eu acho que o Hexa vem, tá? Mas todo mundo é técnico de futebol. Eu queria te perguntar, por que nem todo mundo é cientista aqui no Brasil? Porque é muito complicado ser cientista no Brasil. A maior parte das vezes, os cientistas, os que realmente querem fazer uma carreira excepcional em ciência, saem do Brasil. Você veja, foi muito festejada a medalha Fields e o matemático brasileiro. O que fez esse rapaz, ato contínuo ao recebimento da medalha? Se tornou francês. Adquiriu cidadania francesa, não é? É muito mais fácil você tentar uma carreira científica fora do Brasil, se é isso que você realmente deseja, do que aqui. Há uma série de limitações, há uma série de restrições, não é? E é muito ruim isso, não é? Porque nós precisamos, né, de produção científica de alta qualidade. Felizmente, nós temos na Universidade Brasileira gente de altíssimo nível trabalhando muito e trabalhando bem. Felizmente, porque se não fosse por eles, a coisa já estaria ainda pior do que está. E voltando à questão da presença da esquerda, da hegemonia da esquerda no discurso público, quase, porque durante muito tempo a esquerda foi a única voz que se ouvia, né? Eu acredito que eles se deram conta de que estava aparecendo uma voz dissonante. E esse aparecimento incomodou muito, porque acenou com a possibilidade de uma oposição à hegemonia que eles têm há décadas, não é? E por isso, eu acredito que a reação vai ser arrochar ainda mais o parafuso. Eles vão buscar se reapropriar de um terreno que eu acredito, eles acham que podem ter perdido, e vão fazer isso de maneira bastante violenta. E vão usar a universidade para isso. Vão usar o domínio absoluto que eles têm sobre as consciências dos jovens para obter seus objetivos. Eles não são pessoas que fraquejam nessa hora. Eles têm um plano bem traçado e eles vão fazer o que é preciso fazer, não é? E é por isso que eu digo, há que se prestar atenção às escolas.
é importante que a sociedade olhe para dentro das escolas, que olhe o que está acontecendo na sala de aula, que olhe quais são os currículos, quais são os livros adotados, o que é dito dentro da sala de aula, como as aulas são dadas, como as pesquisas são feitas, como os concursos públicos dentro da universidade são realizados, porque esses são instrumentos de controle. Esses são instrumentos de controle. Infelizmente, a sociedade não parece interessada nisso. E depois se surpreende com a permanência desses discursos e dessas ideologias. Há que se prestar atenção onde que a coisa é reciclada, onde que as novas hostes são treinadas. E a resposta é simples, é dentro das escolas. Professor Jairo, muito obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Eu gostei da conversa. Estamos aqui para quando vocês quiserem. Bom trabalho a vocês, boa sorte. Obrigado pela contribuição, professor Jairo. Até a próxima. De nada, até a próxima. Boa noite. Esse comentário do professor Jairo é muito simbólico sobre essa hegemonia ideológica que tem nas universidades. Enquanto ele estava falando, eu estava até lembrando de alguns casos que eu passei. Sabe aquele filme, aqueles filmes de high school americana, em que o aluno cancelado ele passa no corredor e as pessoas pegam e cochicham ao lado falando dele? Aconteceu isso algumas vezes comigo só por ter um pensamento aí divergente da maioria das pessoas. E o problema é que isso ia para a sala de aula eventualmente. Lembro de um episódio como a gente estava discutindo do Brasil a aprovação da lei da terceirização e foi citado, né, um estudo do DIEESE horroroso, falando que um terceirizado ganhava 25% menos, e eu peguei e citei, olha, eu vi esse estudo do DIEESE e a metodologia de pesquisa dele é horrível, porque ele não isolou as variáveis, que é algo básico. E aí eu citei um outro estudo que mostrava que, de fato, o terceirizado ganhava um pouquinho menos que o trabalhador próprio, mas era algo em torno aí de 2 e pouco por cento, 2,9%. E a resposta foi, olha, se você vai justificar com evidência empírica, então você justifica até o nazismo. E esse foi um episódio que me marcou muito na universidade, que eu vi que ali as pessoas elas não estavam disponíveis para debater. E você viveu uma experiência similar também? O que você achou do relato do professor Jairo? Luan, eles não estão a fim de debater mesmo. Eu já vi inúmeras experiências, em especial em faculdades federais. Já fui bastante massacrado, não fisicamente, mas por claques, recrutadas pelos próprios, muitas vezes pelo próprio professor, chefe do departamento, que leva para a palestra, que já prepara antes, para bloquear qualquer pensamento distinto. Tive uma outra experiência também, que tinha faixas e cartazes para tentar impedir a minha palestra, com foto, com xingamentos e tal. Esperei durante mais de uma hora uma negociação entre a universidade e esses manifestantes, estudantes manifestantes, e no final o acordo foi de que eu ia ter que passar num certo corredor polonês, com todas as faixas e gritos que eles tinham que fazer até chegar no auditório, onde finalmente eu dei minha palestra, mas eles não entraram no auditório. Eu não sei bem qual foi a negociação, mas no final acabou dando certo. Assim, eu estou muito acostumado com esse tipo de coisa e é muito triste, Luan, mas isso é reflexo do que o professor disse, da hegemonia da esquerda. Eu vi um paper recente nos Estados Unidos que diz que você tem 8,5 professores de esquerda para cada professor não esquerda nos Estados Unidos. E a relação entre doadores do Partido Republicano e do Partido Democrata é ainda pior. É quase 100 vezes mais professores que doam para o Partido Democrata do que professores que doam para o Partido Republicano. Como é que você vai ter uma pluralidade de pensamento, uma dominância assim? Não tem jeito. E eu acho que o professor mencionou que a gente tem que tomar cuidado em que ensina e como ensina, mas isso só vai mudar, na minha opinião,
não através de leis, regras, ou obrigação, alguém dizendo como tem que ensinar ou não, ou até tentando botar uma regra de que livro tem que fazer ou não, porque alguém vai escolher o livro, alguém está lá para ensinar e vai botar a sua visão de mundo lá. A única forma de mudar isso é realmente mudar o ambiente de ideias do país. E é isso um pouco que o Instituto Mises tenta fazer. A gente já tem uma revista acadêmica, por exemplo, há mais de 10 anos. A gente se orgulha de não receber dinheiro público, como você sabe, mas para ajudar a carreira dos professores, para colocar papers científicos que sejam de ótica diferente. É muito difícil um professor que tem o pensamento da escola austríaca publicar nas revistas de primeira linha, porque é preciso ter aquela mentalidade econométrica, de quantitativa pura, quantitativa para mostrar teses, e não quantitativa para ilustrar. Né? Então, é para provar teses. Na cabeça deles, eles acham que massacrando dados você descobre a verdade. Você massacra a verdade até ela confessar. E o professor mencionou que tem gente que hoje não acredita na verdade, e é curioso isso. Eu costumo perguntar para quem diz isso: você tem certeza disso? E a pessoa que se falar sim, acabou de se contradizer. Né? Então, ela vai só até a primeira frase, depois não tem mais coerência. Bem, como você apontou, Hélio, a gente tem essa predominância de uma mentalidade esquerdista na universidade, fora do Brasil também, como nos Estados Unidos. Mas o professor apontou um problema que parece um pouco mais típico aqui do Brasil, que seria essa burocracia soviética, um sistema em que basicamente a gente não tem meritocracia e não tem indicadores que incentivam a produtividade acadêmica. O que você pensa sobre isso? Toda razão. A grande diferença de ciência feita pelo setor privado e feita pelo setor público ou pelas universidades é que falta às universidades o teste de mercado. Existe uma grande diferença entre a inovação acadêmica e a inovação econômica, Luan. É muito diferente, porque a inovação econômica passa pelo teste de mercado. Né? Então, você vê, por exemplo, as empresas, as startups. O Brasil virou um grande hub de startups. Já temos 20 unicórnios no Brasil, que são aquelas empresas cuja avaliação pelo mercado já supera $1 bilhão, né? E que já investiram no ano passado mais de $10 bilhões. Os investidores colocaram dinheiro nessa empresa. Então, esses são investimentos em tecnologias que passam no teste do mercado, né? Que estão lá e que é preciso que tenha aceitação do público para que elas valham a pena. Existe uma mentalidade de que, olha, o mercado privado só pensa no curto prazo, que ciência pura é um papel exclusivo do Estado, porque o Estado pensa a longo prazo, pensa em alto risco. Eles não conseguem nem compreender que essas próprias empresas que acabaram de surgir, que já valem esses bilhões todos, já está tudo computado no longo prazo. E essas empresas vão passar anos sem ganhar dinheiro, porque o mercado paga, sim, por tecnologia e corre o risco de tecnologias que só vão dar frutos lá na frente. E o valor da empresa já está impactado hoje. Então, essa é a grande diferença, essa visão única de que só o Estado pode fazer. E aí eles fazem uma inovação acadêmica, que é bacana para os cientistas que estão incluídos nisso, mas que não é a inovação econômica, que efetivamente presta um serviço social. E aí fica todo mundo ganhando dinheiro, fica um grande ecossistema de ganhar dinheiro para pesquisa, nesse critério de isonomia, que é uma perversão da palavra lá da Grécia, viu, Luan? A isonomia, ela traz um conceito de igualdade perante as regras, e não igualdade salarial. O conceito que o professor estava falando de isonomia, que é aplicado no Brasil, é a isonomia do salário, independente da sua contribuição, você receber o mesmo salário. O conceito original grego é muito bonito. É isonomia perante as regras, ninguém ser diferenciado politicamente.
né? Todo mundo ser visto pelo que efetivamente está agregando para a sociedade. É essa isonomia que a gente tinha que ter na academia brasileira, junto com o teste de mercado. E sobre esse teste de mercado, é muito comum a narrativa de que só há inovação se houvesse financiamento público. Teve até uma entrevista muito polêmica do Ciro Gomes, 3 anos atrás, em que ele falava que esse investimento de capital de risco, né, em startups, que se juntasse tudo que foi aportado de forma privada, não daria R$1 bilhão, né? Isso ao longo de toda a história. Lembrando que, justamente graças a esse investimento de capital de risco que nós temos, que nós estamos fazendo, inclusive, essa live agora, né? Graças ao investimento de capital de risco que a Apple surgiu, a Dell surgiu, a Microsoft surgiu. Só que o Ciro, ele não só estava errado em 2019, como ele estava errado no desenvolvimento desse mercado aqui no Brasil. No ano passado, nós tivemos mais de 53 bilhões de reais pela cotação do dólar, isso no fluxo, né, em apenas um ano. Então, o setor privado também tem feito a parte dele ao investir e estimular a inovação, Hélio. Sim, tem feito e continua sendo feito. E quando o setor privado contribui com universidades, ele busca, obviamente, resultados que tenham função prática. Eu me lembro de uma história, Luan, de um empresário, um americano, que lutou, era veterano da guerra e depois se tornou empresário, e que, quando ele chegou aos 90 e tantos anos, lá em 2000 e pouco, ele resolveu doar para 2 ou 3 universidades, uma na qual ele tinha se formado, e a outra era o Hillsdale College, que é famosa faculdade nos Estados Unidos, que se dedica também à Escola Austríaca de Economia, e que está lá toda a biblioteca do Ludwig von Mises. E ele doou para a Universidade do Missouri e para o Hillsdale, e na Universidade de Missouri ele falou assim, eu quero que se façam 5 cadeiras, então tem um endowment fund, 5 cadeiras dedicadas a ensinar os ensinamentos do Ludwig von Mises e tal. Obviamente os caras não fizeram nada disso, só que havia um mecanismo de checagem. E aí o Hillsdale College era a faculdade que ia checar se isso estava sendo feito conforme o desejo do doador. E depois ficou provado que não. E aí o resto do Endowment Fund, que sobrou um pouco, $5 milhões, acabou indo parar no Hillsdale College também, e aí sim estava fazendo o que o doador queria. Ou seja, nem mesmo quando um doador para uma universidade quer doar, por causa dessa hegemonia, como são ideias que eles não querem que estejam lá, eles acabam dando outro destino. De novo, isso só se resolve quando a gente mudar as ideias na sociedade, para que as pessoas, mercado, os estudantes demandem essas boas ideias, rechacem essa filosofia aí woke, né, de que tudo que é patriarcado, de que homens e mulheres, toda a diferença entre homens e mulheres é devido à Constituição social, que não tem diferença nenhuma. Tudo isso é uma filosofia woke que está contaminando, a gente está perdendo essa guerra, na verdade, mas se a gente não conseguir virar esse jogo, essa coisa vai continuar sendo hegemônica da esquerda. E o nosso trabalho no Instituto Mises, Luan, é justamente tentar empatar esse jogo e virar o jogo, né? com os nossos cursos, com os nossos cursos online, cursos de pós-graduação, com a nossa revista acadêmica, onde a gente publica toda essa pesquisa científica que não é publicada normalmente nas grandes universidades. Então, esse é o jogo e é isso que a gente tem que se dedicar. Parabéns demais por esse trabalho, Hélio. Inclusive, acessem o site dos artigos do Mises Brasil, mises.org.br, e assinem também a Gazeta do Povo, que tem um papel muito importante nesse processo. E, enfim, é o jornal que acredita no Brasil. E para a gente finalizar, Hélio, você citou ali os fundos de endowment, que são uma forma de financiamento das universidades americanas. Tem diversos fundos aí com dezenas de bilhões de reais. Essa cultura não existe aqui no Brasil, muito em virtude da burocracia
e da mentalidade anticapitalista, né? E um outro dado, para a gente finalizar aqui, é que mais de 70% de toda a produção científica é financiada de forma privada, Hélio. Então, é um mito que isso não ocorre no mundo, né? Não é um mito que isso ocorre somente de forma estatal.